palavra de hoje está em Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Pega aí a palavra. Romanos 8, versículo 28. E essa palavra é muito forte para ti. Escuta bem. Aliás, sabemos que... Escuta bem. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Repito. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero parar até aqui para te falar uma coisa. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, quando nós lemos essa palavra, nós podemos até interpretar errado. É preciso ter clareza naquilo que Deus está nos falando. E o que Deus está nos falando? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as coisas ruins, inclusive as coisas que não são boas. Ah, é? É. Inclusive alguns males. E isso daqui é forte demais para você entender. Meu irmão, minha irmã, inclusive alguns males, ou muitos males. Como assim, Geraldinho? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Escute a palavra. Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são os eleitos. Todas as coisas concorrem. Para quem está em Deus, e agora pega o que eu vou dizer que é o mais forte. Para quem está em Deus, não existe mal que não se transforme em bênção. Quem está na presença de Deus, ele tem uma graça sobrenatural. O que é? Toda maldição que for lançada sobre ti se transforma em bênção. Toda desgraça que vier sobre ti se transforma em graça. Ei, combatente, pega essa palavra, pega essa promessa. Isso nos dá coragem. Não quer dizer que não deixa de doer, não. Escute bem, não confunda. Não quer dizer que deixa de doer, não. Todo mal que vem contra nós dói. Todo mal que vem contra nós vai doer. Entenda bem, quando você está sob a proteção de Deus, quando você caminha sob a proteção do Senhor, não quer dizer que não venha mal sobre ti. Igual a pessoa que uma vez disse para mim assim, não, Geraldinho, agora eu estou cansado de tanto problema, e agora eu vou me engajar aí na missão resgate, né? Eu vou começar a rezar com vocês. Eu disse, não, pois nem venha. Não venha, não, mas por quê, Geraldinho? Não, porque se for para não ter problema, aqui não tem essa promessa de não ter problema. Nós temos lá, nós superamos problemas, nós vencemos problemas, mas nós não corremos, nós não temos medo de problemas. Nós não evitamos problemas. Então entenda, todo mal que é lançado sobre ti dói, vai doer, é ruim, não é gostoso, não é agradável, mas quando você está sob a proteção de Deus, toda desgraça lançada sobre ti vira graça. Toda maldição lançada sobre ti vira bênção. De um mal aparente, Deus tira um bem permanente. Dói, mas você vence. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí você vai entender agora. Eu vou te contar uma história. Uma história que vai te ajudar a entender. Certa vez, um rei... Escuta essa história. Certa vez, um rei... ele tinha um servo que era um homem muito espiritual. Um homem de muita espiritualidade. O servo dele. E o rei sempre gostava de estar com ele, que ele era espiritual. Embora o rei não acreditasse muito em Deus, assim, não é que ele não acreditasse em Deus, mas o rei dizia assim, olha, o servo vivia tentando evangelizar o rei, tentando abençoar o rei. E aí o rei dizia assim, olhe para o céu. Ele olhava. Dizia, você está vendo Deus? Ele disse, não. Ele disse, está vendo? Deus está longe demais. O rei dizia, o Deus está longe demais. Não dá nem para ver. Meu irmão, Deus está longe demais. E aí, o servo dizia, não, majestade, ele está no meio de nós. Ele não está lá longe, não. Majestade, ele está no meio de nós. Ah, mas... E o servo vivia dizendo, majestade, o senhor precisa conhecer. Deus é bom. Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é bom. Deus nunca erra. Deus é misericórdia. E ele tentava evangelizar o rei, e o rei sempre resistia. Certa vez eles foram numa caçada e o servo sempre rezava, né? Sempre rezava.
Em nome de Jesus Cristo, proíbe tocar em mim e minha família. Em nome de Jesus Cristo, proíbe tocar em mim e minha família. E aí eles foram para a caçada. No meio da caçada, uma fera selvagem avançou contra o rei. Avançou contra o rei. E naquele combate, o servo ainda conseguiu matar a fera. Mas naquele ataque, escuta bem, ó, o dedo do rei, o dedo mínimo, esse dedo aqui, o dedo mínimo do rei, foi arrancado. E a fera conseguiu arrancar esse dedo mínimo do rei. E o rei, naquela situação, quase morre, mas o servo conseguiu ainda acertar a fera e salvar o rei. E o rei muito chateado com aquela situação, aquele incômodo, perdeu o dedo, e muito irritado com aquela situação, disse, um absurdo, como é que pode? Para ele era o fim do mundo, ele um rei, perdeu o dedo, ia ficar defeituoso, não sei o que mais lá, e lamentava e murmurou, começou a encher de murmuração, de reclamação, e etc, e etc. E aí ele começou a questionar o servo e dizer assim, cadê, rapaz? Você não rezou? Em nome de Jesus Cristo, proíbe tocar em mim e minha família? Você não vive dizendo que Deus está cuidando da gente, que Deus está com a gente nessa batalha, etc, etc. Está aqui. E aí ele começou a lamentar e o servo disse, majestade, eu não sei lhe explicar agora o motivo disso. Mas de uma coisa eu sei, que de um mal aparente, Deus tira um bem permanente. Escuta. De uma coisa eu tenho certeza, que de um mal aparente, Deus tira um bem permanente. E aí o rei ouvindo, né? Disse, mas como é que Deus pode tirar um bem de um negócio desse, rapaz? Eu perdi um dedo. E ele ficou irritado com o servo. Eles foram para o palácio. Quando chegou lá no palácio, e o rei muito chateado com o servo, ele disse assim, escute bem, ele disse assim, olha, você vai para a prisão, para você não dizer nunca mais que é bom para o rei perder o dedo. Foi uma coisa terrível que me aconteceu. Isso não foi um bem. E aí o servo foi para a prisão, o rei foi lá, foi tratado, cicatrizou, passou um tempo, já tinha passado mais de 30 dias. O rei dessa vez foi para uma outra caçada, só que sozinho, o servo estava preso, e o rei foi sozinho para a caçada, né? E eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. Escute bem. O rei foi sozinho para a caçada. Lá no meio daquela caçada, o rei foi dessa vez capturado por uma tribo de selvagens que faziam sacrifício de seres humanos aos deuses pagãos. Amarraram o rei num tronco e fizeram uma fogueira ao redor do rei. Escuta que essa história é para você. Ei, essa história é para você. Fizeram uma fogueira e o rei estava lá a ponto de ser queimado. E nessa hora ele se lembrou de Deus. Se lembrou da frase do servo que dizia, majestade, Deus é bom, Deus é fiel, Deus faz perfeito, Deus nunca erra. Ele começou a rezar. Na hora ele lembrou da oração do servo, em nome de Jesus Cristo, proíbe tocar em mim e minha família. Em nome de Jesus Cristo, proíbe tocar em mim e minha família. Ele começou a fazer as orações todas que sabia. E nada. Quando o fogo... E ele só fazendo o sinal da cruz. Quando ele fazia o sinal da cruz, né? Em nome de Jesus Cristo, proíbe tocar em mim e minha família. Escute bem. Ó, eles perceberam que ele estava sem o dedo. Tá vendo? Em nome de Jesus Cristo, eles perceberam que ele tinha perdido o dedo. E o que aconteceu? Aconteceu que de repente soltaram o rei. O rei sem entender nada por que estava acontecendo. Ele disse, meu Deus, a oração que eu fiz, olha ele dizendo, né? A oração que eu fiz, ela fez eles me soltarem. E ele ficou sem entender. E eles disseram que para fazer um sacrifício do ser humano tinha que ser alguém perfeito. Eles estavam soltando o rei porque o rei era uma pessoa que tinha um defeito. E qual era o defeito dele? Faltava o dedo. E ele disse assim, você não pode ser sacrificado, está solto, porque você é um homem defeituoso. Na hora, o rei se lembrou do servo. Lembrou que antes o servo estava na prisão, que ele tinha mandado prender, e lembrou que o servo tinha dito a ele, majestade, eu não sei explicar agora o motivo porque isso te aconteceu. Lembra da frase, 30 dias antes? Eu não sei lhe explicar agora o motivo porque isso aconteceu. Mas de uma coisa eu sei, que deste mal aparente, Deus vai tirar um bem permanente na sua vida.
Ele correu para o palácio, mandou soltar o servo, mandou colocarem roupas novas, belas do servo e apresentarem na sala do rei. Quando ele chegou na sala do trono, escute bem isso. Quando ele chegou na sala do trono, o rei estava lá e disse, contou a história, né? Rapaz, você não acredita o que aconteceu. Meu amigo, eu vi a morte perto de mim. O fogo já estava aqui, queimando aqui até os pelos aqui da perna. Até os pelos da perna estavam queimando. E de repente eles me soltaram. E disseram que foi por causa desse dedinho de nada, rapaz. Tá vendo? Bem que você disse que não sabia explicar agora, mas de um mal aparente Deus tira o bem permanente. E aí o rei disse assim, a melhor servo olhou e disse, majestade, disse o senhor, Deus é bom, Deus é fiel, tudo que Deus faz é perfeito, Deus nunca erra. Agora o senhor acredita no poder de Deus? E ele disse, e no amor de Deus, ele disse, bem, por mim, eu acredito no amor de Deus, mas eu não acredito 100% nisso não. E aí o servo disse, mas majestade, depois de tudo isso, o senhor não acredita 100%? Ele disse, eu explico por quê. Ora, tudo bem, Deus me livrou, Deus me salvou, eu sei que Deus me ama. Mas você, que é um homem tão espiritual, que vivia evangelizando, me dizendo para rezar, me dizendo para se tornar combatente, fazendo isso e aquilo, você que dizia isso tantas vezes, hein, meu irmão? Você ficou aí 30 dias na prisão, sofrendo. Deus me ama, mas você, né? Mas você, não. Por isso eu quero falar para você, escuta bem isso aqui que eu vou te dizer, meu irmão. O servo ficou impressionado com aquilo e disse, você não. Por que Deus deixou você, tão religioso, tão espiritual, passar 30 dias na prisão, sofrendo, hein? E aí entenda bem o que eu vou te falar agora. Aí o servo olhou e disse assim, majestade, Deus é bom, Deus é fiel, tudo que Deus faz é perfeito, Deus nunca erra. Majestade, eu quero lhe dizer que se eu não estivesse na cadeia, eu estava com o Senhor na caçada. Não me falta nenhum dedo, nada. Adivinha quem tinha morrido no seu lugar? Eu teria morrido em seu lugar, não é? Eu teria morrido em seu lugar. Majestade, eu passei 30 dias na cadeia sofrendo, mas não foi sofrimento, foi livramento. Durante todo esse tempo Deus me livrou. Mas entenda, esses 30 dias me fizeram chegar aqui hoje, na sala do trono, com uma roupa nova, bonita, com sandália e anel nos dedos. De um mal aparente, Deus tira um bem permanente. Entende agora o sentido dessa palavra? Aliás, Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus, eu te contei toda essa história, só para que você entendesse uma coisa, entendesse que, de fato, de um mal aparente, Deus tira um bem permanente. Perder o dedo para o rei foi ruim, sofrido e doloroso, mas salvou a sua vida 30 dias depois. Passar 30 dias na prisão foi sofrido e doloroso para o servo, mas foi o que fez ele salvar a sua vida por não estar na prisão e, segundo, chegar à sala do trono. Então, preciso te dizer uma coisa, e isso daqui é forte, meu irmão, minha irmã. De todo e qualquer mal aparente que você esteja vivendo, Deus vai tirar um bem permanente, só que na hora você não consegue enxergar. E aí onde precisa ter olhos de fé. Os olhos da fé, eles nos servem exatamente para isso. Os olhos da fé, eles nos servem exatamente para isso. Para ver aquilo que está oculto. O servo em nenhum momento, entenda, diferente do rei, o servo, em nenhum momento ele duvidou do poder e do amor de Deus. Em nenhum momento. Que fique claro. O servo em nenhum momento duvidou do poder e do amor de Deus. E é isso que você precisa ter. A fé desse servo. A capacidade de enxergar a vitória lá na frente sem entender. Quando o rei perguntou, como é que isso pode ser um bem para mim? O servo respondeu, majestade, eu não sei te dizer agora. Eu não sei te dizer agora. Olha que forte isso.
Não sei te falar agora, majestade. Mas lá na frente nós vamos entender que esse mal aparente vai se transformar num bem permanente. E eu falo para você que está aqui, o mal aparente que você está vivendo agora vai se transformar num bem permanente. Simples assim. Ou você desiste nesse mal, pensando que tudo acabou, ou isso, porque tecnicamente tudo acabou, ou você começa a olhar com os olhos da fé e começa a se preparar para a tua vitória. Simples, é assim, ó. Diante de um grande mal que você está vivendo, de algum mal que veio sobre você, diante de qualquer mal que venha sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, entenda, ou você tem a opção de desistir, de fraquejar, de deixar para lá, ou você tem a opção de seguir em frente e triunfar. Esse é o diferencial. Quem escolhe? Você escolhe. Simples assim. Você escolhe. Ou escolhe desistir, ou escolhe triunfar. O que é que você escolhe? De um mal aparente, Deus tira um bem permanente.